Olá pessoal, sou o professor Alexandre Paes, professor da disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados 2 do curso de Sistema de Informação da UFAL Arapiraca, UAB. Muito bem, chegamos ao momento de vermos mais uma estrutura de dados bem particular. Nós vamos começar a trabalhar com o conceito de pilhas. Nós já fizemos uma breve introdução sobre as pilhas quando nós introduzimos a disciplina. Então, no primeiro momento, a gente conversou um pouco sobre. Só que agora nós vamos chegar a vias de fato, nós vamos trabalhar com essa estrutura de dados. Muito bem. A pilha, ela é uma lista, certo? E como lista, ela tem as operações de inserção e remoção. Em específico, a pilha, ela vai fazer as suas operações de inserção e remoção em uma localidade que nós vamos chamar de topo. Okay? Então nós vamos inserir e remover nessa localidade. Portanto, se a pilha originalmente ela estiver vazia, nós vamos inserir elementos nessa localidade no topo. E ao passo em que nós formos inserindo, observem bem aí, a operação de inserção é feita sempre no topo da pilha, né? De forma que o primeiro elemento que entrou, que no caso que vocês estão vendo aí foi o 5, ele necessariamente deverá ser o último a sair. E o último que entrou, no caso o 7, ele deverá ser o primeiro a sair. E aí, da mesma forma que eu insiro os elementos no topo da minha pilha, eu também os removo de lá. Então, observe, eu removi anteriormente o 7. Se eu tiver que remover o elemento que vai certo. Se eu tiver que remover um outro elemento, esse elemento será o 6. O 2, se eu tiver que remover. E também, se eu tiver que inserir um elemento, esse elemento será inserido no topo da minha pilha, como no caso 9. Então, para o tipo abstrato de dados pilha, né, você sabe que o tipo abstrato de dados ela tem a parte do seu atributo, os atributos e da interface. Em específico, os atributos de uma pilha são também os seus elementos e o seu tamanho. É importante nós sabermos o tamanho da pilha, visto que o conceito de pilha ele é extraído do conceito de uma lista, como nós já conversamos anteriormente, né? Sendo que nós teremos uma referência mais direta a uma localidade chamada de topo, né? Que pode ser incluída em determinadas implementações, mesmo sabendo que o início e o tamanho da pilha sirvam para determinar qual é o topo. Tá? Então, nós iremos criar a pilha como sendo uma lista, como vocês estão vendo aqui, né? Eu atribuo para a minha pilha uma lista, certo? E a interface da minha pilha terá os seguintes métodos. Nós teremos um método para a criação da minha pilha, né? Nós teremos um outro para inserção, que eu vou chamar de push. Tá? Então, para inserir um elemento na minha pilha, eu vou ter um método chamado push, né? Um falso cognato, eu vou estar empurrando os elementos para dentro da minha pilha. Eu tenho uma outra operação, um outro método, que é um método para remoção, que eu vou chamar de pop. Então, quando eu quiser remover um elemento da minha pilha, eu vou dar um pop para remover esse elemento. Eu tenho um outro método que é chamado de topo. Esse topo, na realidade, ele mostra quem é o cara que está no topo da minha pilha, porém ele não remove. Isso é informação importante para nós distinguirmos o topo do pop. Então, o pop, ele mostra o cara que está lá no topo e remove. O topo, ele só mostra quem está no topo, mas não remove, certo? E é importante também nós verificarmos se a pilha está vazia, de forma que antes de nós retirarmos algum elemento da minha pilha, eu preciso saber se ela está vazia. Muito bem. Então aí estão as interfaces, a interface, como vocês estão vendo, né? Com os métodos de criação, push, pop, topo, o tamanho da minha pilha. Um outro método para nós limparmos a pilha caso haja necessidade e o método para verificarmos se ela está vazia. Então essa é a implementação do tipo abstrato de dados para a minha pilha. Então vamos fazer uma pequena simulaçãozinha aqui, como é que funcionaria com essas operações a inserção e a remoção dos elementos da minha pilha. Então observem, inicialmente eu não tenho nenhuma operação. Quando eu não tiver nenhuma operação, a minha pilha vai estar no estado vazio, certo? E eu não vou ter nenhum resultado na saída, portanto ela vai estar nesse formato que vocês estão vendo aí, certo? Ela vai estar vazia, ok? Muito bem. Ao passo em que eu utilizar o método push para inserir um elemento da minha pilha, então eu vou inserir um elemento A. Então a pilha deixa de estar vazia, recebe o primeiro elemento, o elemento A, mas eu não tenho nenhum resultado na saída. Aí eu tenho uma outra operação de inserção, uma operação de um push, né? Então agora nessa operação de inserção que eu vou inserir na minha pilha, eu vou inserir o elemento B na pilha P, né? E aí, diante da nossa implementação que nós vamos ver daqui a pouco, esse elemento é inserido. Então o finalzinho da minha pilha aqui,
eu considero como sendo o meu topo. De forma que se eu for inserir um outro elemento, como vocês estão vendo aqui, eu vou inserir o elemento C, esse elemento também vai ser inserido no topo, que é o finalzinho da minha pilha, certo? Agora nós temos outra operação, a operação POP. Como vocês devem lembrar, a operação POP deve remover o elemento da minha pilha. E ao remover, quem que deve ser o elemento que vai ser removido? Quem foi o último a ser inserido? O último a ser inserido foi o C. Portanto, o último que entrou foi o C, e ele deverá ser o primeiro a sair. De forma que se eu der um POP na minha pilha P, o C sai, e ao sair eu exibo na saída. Ok? Então eu mostro quem foi que saiu, no caso o C. Agora, depois do meu POP, depois de ter removido o C, eu vou inserir mais um novo elemento da minha pilha. No caso agora eu vou inserir o elemento D. Observem que eu devo inserir o elemento D no topo da minha pilha. E onde é que é o topo? O topo é o finalzinho que vocês estão vendo aqui, de forma que a inserção através do método push de D deixa a minha pilha nessa configuração como vocês estão vendo aqui. Tá? Aí agora tem outra operação, agora vocês já devem estar sabendo, já devem ter percebido, que ao inserir através do método push o elemento L vai ser inserido no topo, e o topo é o final da minha pilha. Portanto, é inserido dessa maneira. Agora tem um top. Lembrando que da forma como nós vimos anteriormente, o top ele exibe quem está no topo, porém não remove. Certo? Então é importante ressaltar isso, que a minha pilha permanece da mesma forma como originalmente. No entanto, eu exibo o resultado na saída. Eu exibo quem está no topo. No caso, como foi o último elemento a ser inserido, o E, ele é o cara que está no topo da minha pilha. Certo? Muito bem. Agora tem um outro método, outra aplicação do método POP na minha pilha. Vocês estão vendo aqui a configuração da minha pilha P. E aí, agora sim, utilizando o POP, eu removo o elemento E. Certo? E eu exibo mais uma vez. Tá? Só que agora a minha pilha ficou sem o E. Ok? Se eu utilizar mais uma vez o método POP, eu vou, nesse momento agora, retirar mais um elemento, que foi o último que foi inserido depois do E, no caso o D. Portanto, o D é o cara que estava no topo da minha pilha. Mais uma vez o POP, ele remove o B, né, e exibe. E agora, dessa forma como minha pilha está, se eu utilizar o método top, ele exibe quem está no topo, no caso só o A. Se eu aplicasse mais uma vez o método POP na minha pilha, a minha pilha ficaria vazia e eu retiraria o A. Beleza? Sendo assim, observem aí o meu tipo abstrato de dados para a minha pilha. Observem que eu tenho como os meus atributos aqui, eu tenho a inicialização da minha pilha como sendo uma lista, né? E aqui eu tenho os métodos push para inserir. Percebam que utilizando o método append, né, de lista, como nós vimos no nosso terceiro vídeo. Esse método insere no final da minha lista, portanto o final da minha lista vai ser o meu topo, tá? Da mesma forma eu tenho push, eu tenho pop que remove o elemento no final, tá? Então o pop, observem aqui, para minha pilha P, ele remove o elemento no final. Então o final da pilha é o meu topo, né? Eu não insiro, eu não removo, tá? Observe que eu tenho aqui um método topo que indica quem é o último elemento da minha pilha, se valendo de a indexação que o Python tem do final para o começo. Ele começa no último elemento com -1, -2, -3, né? E a indexação padrão, convencional, a pragmática, que começa com 0, 0, 1, 2, 3, como em outras linguagens acontece. Esse outro, vocês estão percebendo que outra funçãozinha aqui, tamanho da pilha, me diz quantos elementos, utilizando o método len, me diz quantos elementos eu tenho na minha pilha. E por fim, eu tenho aqui um método para limpar a minha pilha caso eu queira esvaziá-la por completo. Certo? Muito bem. Vamos fazer um primeiro exercício para nós utilizarmos aplicações de pilha. Primeiro, vamos tentar converter um número decimal em binário. Então, vocês sabem que desde a eternidade nós estamos acostumados com a notação decimal, números que utilizam algarismos de zeros até o 9, de 0 até o 9, enquanto que os computadores efetivamente eles manipulam números binários, né? Números que correspondem a valores de 0 e 1. Né? Então, suponhamos que eu tenho o meu número decimal aqui, 47. Veja só. Para nós convertermos para binário. Primeiro, começo dividindo por 2. Então, o meu 2 aqui é o meu divisor e o 47 é o meu dividendo. E ao dividir por 2, essa é uma divisão inteira, de forma que eu não vou ter quebrado, não vou ter vírgula. O meu quociente aqui deve ter um valor inteiro, da mesma forma que o meu resto também deve ter um valor inteiro. Portanto, 23 por 2 eu vou ter 46, para 47, 1. Então, esse 1 é o meu resto, a minha primeira divisão. E aí,
eu tenho um laço de repetição, de modo que o 23, que eu anteriormente era quociente, ele passa a ser dividendo, e eu divido novamente por 2. Né? Então o 23, que era quociente, agora é dividendo, e o 2 mais uma vez é meu divisor. Ao tentar dividir por 2, não vai ser uma divisão exata se eu utilizar uma divisão para números decimais, mas a minha divisão é uma divisão de inteiros. Portanto, o número que se aproxima é o 11, né, como quociente. Então 11 vezes 2, 22. Para 23, 1. Então observe esse novo resto agora. Na primeira divisão eu tive o resto 1, na segunda divisão outro resto 1. E aí o 11, que é o meu quociente, passa a ser dividendo. E eu divido pelo divisor 2, de forma que eu vou ter o quociente 5. 5 vezes 2 vai dar 10, para 11, 1. Observe que eu coloquei aqui as cores distintas para nós sabermos efetivamente qual é o 1 que eu estou me referindo mais tarde nas nossas aplicações. Então, o 5 que era dividendo, ou o 5 que era quociente, passa a ser dividendo. Eu divido mais uma vez, eu vou ter meu quociente 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Esse 1 azul que vocês estão vendo aí, certo? Eu tento mais uma vez. Alexandre, mas até quando eu vou continuar dividindo? Até o meu quociente chegar ao valor igual a 0. Esse é o meu flag. Quando o meu quociente chegar a 0, então eu acabo com a divisão. E aí eu tento dividir 2 por 2 na divisão exata, de forma que o meu quociente vai ser 1. 1 vezes 2, 2 para 2, 0. Né? Opa, cheguei? Não. 0 nesse momento. Esse 0 é o meu resto. Se eu me referir ao quociente. Então tem que dividir mais uma vez. Eu vou conseguir dividir? Não. Portanto, eu não vou ter quociente. O quociente vai ser 0, que era o que eu queria. E o resto, o 1 vai ser o meu último resto. Né? Sendo que, observem, que o resto de todas as divisões justamente exemplifica valores entre 0 e 1. Certo? Sendo que o real valor da minha conversão, ele é invertido. Na realidade, a transformação de 47 para números binários corresponde aos resultados das divisões por 2, utilizando o resto dessas divisões, sendo que de forma contrária. Portanto, seria 1, 0, 1, 1, 1, 1. Então, veja só, primeiro eu utilizar esse 1, certo? Depois o 0, depois outro 1, um amarelo, um verde e um vermelho. Aí sim, esse valor corresponde, 1, 0, 1, 1, 1, 1, corresponde em números binários o valor 47 em notação decimal, certo? Então, por que eu estou utilizando esse exemplo? Porque percebam que o resultado da minha última divisão, o último resto, 1, vai ser o primeiro a ser colocado como resultado. Então o que eu vou ter aí vai ser a utilização de uma pilha. Então veja só, ao passo em que eu for dividindo, ao dividir 47 por 2, eu vou ter o resto 1, eu utilizo esse resto e insiro na minha pilha o resultado. Então eu vou ter 1. Da mesma forma, quando eu dividir mais uma vez 23, o resto vai ser 1 novamente, eu insiro na minha pilha. Então cada resultado que eu for obtendo do resto da minha divisão, eu vou inserindo na minha pilha, isto é, vou utilizar o método push para inserir na minha pilha esse resultado. Tá? Então observem aí, eu vou dividir agora 5 por 2, ter resto 1, então observe a formação da minha pilha, né? E aí, observem aí o resultado, tá? Correspondente ao número binário do valor 47 em decimal, certo? Então, essa aplicação, depois que eu fizer isso, eu já tenho isso aí na minha pilha, e agora eu vou retirar. E eu vou retirar, vou dar um pop, e ao passo que for utilizando o pop, exibindo esse resultado na minha tela, como vocês estão vendo aí, certo? A cada pop que eu der na minha pilha, eu retiro o elemento e exibo na tela, certo? Bom, vamos ver como é que fica esse algoritmo. Observe aqui o algoritmo binário. Vocês podem perceber aqui, vejam só, eu importo a minha pilha, eu tenho aqui minha pilha pronta, como vocês viram anteriormente, com todos os métodos e os atributos. E aí, como nós vimos em aulas anteriores, eu importo a minha pilha, tá? Para que eu possa utilizar todos os seus métodos. Então veja bem, observe aqui o método.
método eu recebo o número decimal, eu peço para ser digitado o número inteiro, não existe nenhuma restrição, então eu não vou validar com nenhuma máscara a minha entrada em nenhuma exceção. Então eu parto do princípio que o usuário vai digitar o número inteiro. E aí veja só, esse número aqui vai ser justamente o que eu vou analisar como sendo o meu quociente. Enquanto esse número for maior que zero, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um valor x aqui, esse valor x aqui vai corresponder ao resultado do resto da divisão do número por 2, né? Percebam que esse operador aqui corresponde ao mod, que é o resto de uma divisão, e eu atribuo esse x. E eu insiro na minha pilha, através do método push, esse x. E no final do meu loop, eu atualizo o valor correspondente ao meu dividendo. Quem era quociente, agora vai passar a ser dividendo. Eu pego esse valor e divido por 2. E aí eu vou utilizando aqui a minha estrutura de repetição até o meu quociente ser zero. Logo em seguida, eu tenho outra estrutura de repetição para ir removendo os elementos da minha pilha. E ao passo em que eu for removendo, eu vou concatenando a uma string, certo? E essa string é exibida no final como resultado. Então vamos tentar rodar essa aplicaçãozinha aqui. Então vamos lá, 99. Ao digitar 99, observe que o valor correspondente a 99 é esse valor em binário aqui, que coincidentemente é o que a gente conhece como capicua. O que é uma capicua? Capicua é digamos assim, uma coleção de números que, quando vista de uma maneira e ao contrário, corresponde ao mesmo valor. Então percebam, coincidentemente, ela é uma capicua, 11000 né? Vamos rodar mais uma vez para um outro número. Vamos rodar para 67. Agora, observe que o valor correspondente aqui no console ao número 27 que eu havia digitado anteriormente, em 67, perdão, anteriormente em decimal, corresponde a esse número aqui em binário. Então a nossa aplicação está funcionando, né? Muito bem. Agora, vamos voltar ao nosso slide. Deixa eu configurar aqui. Vamos voltar aos nossos slides. Muito bem. Vamos para mais uma outra aplicação, um outro exercício. No momento da aula presencial, alguns alunos relataram que sentiram falta nos vídeos de alguns exercícios. Então, eu fiz alguns exercícios a mais para vocês agora, para que vocês tenham uma maior facilidade quando forem resolver as atividades que foram propostas no ambiente. Tá? Então, o segundo exercício que nós estamos propondo é para desenvolver um algoritmo para inverter a posição dos elementos de uma pilha, né? Você pode criar pilhas auxiliares se necessário, mas o resultado precisa ser dado na pilha original, na pilha P. Tá, então muito bem, vamos lá. Eu tenho duas pilhas aqui. Eu tenho a pilha A e a pilha B. Veja só como é que vai ser o artifício que eu vou utilizar. Eu tenho uma pilha A e tenho uma pilha B. Se eu utilizar o método push, se eu for inserir, observe, eu estou inserindo o elemento 1 na minha pilha A, certo? Através do método push. Então, ao inserir esse elemento, ele fica dessa maneira. E aí, se eu quiser inserir um outro elemento na minha pilha A, observe, eu estou empilhando agora o 2 na minha pilha A. Beleza, então o 2 foi o último elemento a ser inserido, portanto, se ele tivesse que dar um pop nesse momento, o 2 seria removido, né? E aí, eu utilizo mais uma vez o método push agora para inserir o elemento 3 na minha pilha A. E a minha pilha fica nessa disposição aí, certo? Observe que a ordem em que eu digitei para a entrada foi a ordem 1, 2, 3, né? No entanto, a ordem que está na minha pilha fixada do topo para o início da minha pilha é 3, 2, 1. Agora, se eu quiser inverter esses valores, né, aí eu vou utilizar uma pilha auxiliar, no caso uma pilha B. Através de que mecanismo? Observe, se eu der um pop em A nesse momento, quem que vai ser removido? É o 3, certo? No entanto, se eu utilizar esse pop, que é uma função que retorna valor, né, observe, se eu utilizar o pop, o 3 é removido. No entanto, se eu utilizar esse pop como sendo argumento do meu push para uma outra pilha B, veja bem, eu tenho um pop de A, então eu estaria removendo esse 3 do A.
E aí esse pop está sendo utilizado como segundo argumento do meu método push para a pilha B. Então nesse momento aqui, o que eu estou propondo é, ao passo em que eu retirar o elemento que está no topo de A, eu vou inserir em B, certo? Então é isso que acontece. E aí, se mais uma vez eu utilizar essa configuração de composição de funções, onde o pop é argumento do pop de A é um argumento do push B, então eu utilizo aqui o pop de A para remover o 2, e aí como ele é o segundo argumento do push do B, esse 2 ele é removido e é inserido na minha pilha B, certo? E aí eu fico nessa disposição. Se eu der um print na minha pilha A, só vai ter 1. Se eu der um print na pilha B, nesse momento eu vou ter o 2 e o 3. E aí, mais uma vez, se eu utilizo essa configuração, essa composição de funções, certo? Aí eu removo, observe, eu removo da pilha A através do pop e eu passo ele como argumento, segundo argumento, para o B através do método push. E aí minha pilha fica nesse formato aí, que vocês estão vendo, certo? Então observem como é que o algoritmo é bastante simples. Veja só, eu tenho aqui, eu importo a minha pilha, né? Nós criamos o tipo abstrato de dados, então estou importando todos os métodos para cá, certo? E aí observe aqui o programa principal. Primeiro eu tenho uma estrutura de repetição aqui para ir inserindo os elementos na minha pilha, certo? E aí eu vou inserir, e ao passo que eu for inserindo, eu vou, observe através do método push aqui, eu vou recebendo esse elemento e vou alimentando o A. Então o A está sendo empilhado, né? Até que eu digito o F. Quando eu digitar F, eu quebro a minha estrutura de repetição. E aí eu saio da estrutura de repetição, certo? Muito bem. Aí eu tenho agora aqui uma função, observe que vocês estão vendo aí, que é o inverte pilha, né? Perceba que eu utilizo aqui uma pilha auxiliar, que é a pilha B. E enquanto o tamanho da pilha A for diferente de 0, porque em um dado momento, ao passo que for retirando os elementos de A, o A vai se esvaziando, até o momento que não vai ter nada. Então o tamanho dele em algum dado momento, se estiver vazio, vai ser 0. Então, enquanto ele não for 0, aí eu vou utilizar aquela composição de funções que nós mostramos anteriormente, certo? Que é utilizando um pop de P, né? Sendo que P ele está sendo passado por parâmetro aqui no inverte pilha, certo? Como sendo o A, observe aqui, inverte pilha é o A, então o P recebe esse A, e ao dar pop em P, eu estou removendo o elemento de A. No entanto, eu estou dando um push, utilizando esse pop para dar um push, certo? Na pilha B. Então eu removo de A e insiro em B. Então eu vou fazendo isso até que não tenha mais nada em A. E ao isso acontecer, né, eu posso mandar imprimir o resultado, porque a minha função ela retorna um valor, ela vai retornar a minha lista. Vamos ver isso na prática, certo? Utilizando aqui o PyCharm, tá? Vamos ver aqui. Então, aqui invertido. Aqui está o método que nós falamos anteriormente, certo? Vou pedir para rodar, para nós vermos aí como é que funciona. Então, suponhamos, como eu havia dito anteriormente, 1, 2, 3, e aí o F para finalizar, né? Aí observe a minha pilha 1, 2, 3, sendo que 3 está no topo, né? E aí, através da estrutura de repetição que nós fizemos aqui e da função inverte pilha, ele inverte os valores. Agora, na pilha A, quem vai estar vai ser o 1. Então, eu inverti os valores, né? Ok? Muito bem. Vamos voltar aos nossos exemplos. Agora, como último exercício, certo, desse vídeo, amanhã sairá um outro vídeo com mais exercícios. Ele pede para nós convertermos uma expressão infixa em pós-fixa, tá? Desde tenra idade, desde pequenininho, nós estamos acostumados a fazer expressões aritméticas utilizando a expressão na notação infixa, né? Nós vamos mostrar aqui qual é a diferença entre elas. Olha só, a notação infixa
é quando o operador está entre os operandos, né? Então você tem A, um operando, mais operador, B, que é um outro operando. Então, nesse contexto aí, numa expressão aritmética, nós temos uma notação infixa, que nós estamos acostumados desde criancinha, desde eternidade, certo? No entanto, computacionalmente, dá muito trabalho para o computador manipular esse tipo de expressão. Então, num processo de compilação, de interpretação, quando ele interpreta esse código para um código imediatamente abaixo, ele transforma todas as expressões aritméticas numa notação pós-fixa, certo? Existe a notação pré-fixa também, mas ela não nos interessa agora. Nós estamos interessados na notação pós-fixa. A notação pós-fixa é quando o operador vem após os operandos. Muito semelhante ao princípio de funcionamento que acontece, por exemplo, na calculadora HP. Então você tem o primeiro operando, digitou Enter, tem o segundo operando, digitou Enter, e depois é que você digita o operador para dizer qual é a operação aritmética que você quer resolver, certo? Então, vejam só, vamos ver aqui algumas transformações de notação fixa para pós-fixa. A primeira delas é essa que vocês estão vendo aí. Vocês sabem que, por ordem de prioridade, a primeira operação que será realizada será de multiplicação, isto é, B vezes C, né? Você tem a expressão completa, A mais B vezes C. A primeira operação será a operação de multiplicação, porque o operador de multiplicação tem a prioridade maior. Então, essa expressão aqui está na notação infixa, né? Vamos tentar transformá-la para pós-fixa. E a primeira operação é B vezes C, como eu havia dito anteriormente, certo? E aí, ao transformar esse B vezes C para a notação pós-fixa, eu vou ter BC vezes, certo? Então, esse BC vezes, agora, nesse momento, eu vou adicionar o A mais o BC vezes. Então, o A é um operando, o operador é o mais. O outro operando é o resultado da primeira operação de multiplicação, isto é, BC vezes. Portanto, eu vou ter A, BC vezes mais. Então, o A aqui é o primeiro operando, o segundo operando é o resultado aqui, que corresponde a BC vezes, e depois eu adiciono. Então, esse é o resultado. Então, A mais B vezes C na notação infixa corresponde a ABC vezes mais na notação pós-fixa, certo? Mais um exemplo que nós temos aqui, eu tenho agora A vezes B mais C, tá? Então, A vezes, agora entre parênteses, de forma parentetizada, B mais C, certo? A primeira operação que está dentro dos parênteses, né? Perceba que a parentesização mudou a prioridade de ordem de cálculo. Então, eu tenho agora B mais C, que se transforma em BC mais. E agora, esse BC mais vai ser um operando que será multiplicado pelo A. Então, o A multiplica esse outro resultado de cálculo. Então, esse A, que vai ser multiplicado ao resultado do cálculo, que agora vai ser considerado como sendo um operando, isto é, BC mais, vezes. Então, eu tenho agora esse resultado que vocês viram aqui. Eu tenho outras expressões aqui, mas eu não vou resolver. Eu acredito que vocês já devem ter entendido. Mas observe aqui, a primeira operação vai ser aqui, se estiver dentro dos parênteses. Portanto, eu tenho aqui, ao invés de A mais B, eu vou ter AB mais, resultado. Depois eu ter CD mais, um outro resultado. Então, esse resultado mais esse resultado vai ser, no caso aqui, ele seria dividido, né? Então, no lugar do asterisco, perdão, será a barra de divisão. Observem aqui, eu tenho agora A mais B, que vai ser AB mais, que será dividido por C mais D, isto é, CD mais. Então, AB mais e CD mais será dividido, como vocês estão vendo aqui, cujo resultado será multiplicado por E, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, o nosso algoritmo que nós vamos ver, nós temos um algoritmo que foi proposto lá na apostila, certo? Que nós vamos ver no próximo vídeo. Mas nesse algoritmo específico, nós precisamos tomar algumas precauções para começar a trabalhar. A primeira delas é que eu necessariamente tenho que ter todas as minhas operações aritméticas parentetizadas. Então eu tenho que estar tudo com os parênteses balanceados, certo? Então é uma limitação de fato. Mas é a primeira versão, a segunda versão nós vamos ver no próximo vídeo. Então nessa primeira versão, para nós convertermos, nós devemos proceder da seguinte maneira. Primeiro, o usuário terá que digitar uma expressão parentetizada.
Então ela tem que estar perfeitamente parentetizada. Na nossa próxima versão não existirá essa restrição. Depois que ele fizer isso, digitar uma expressão que eu parto do princípio que ela vai estar totalmente parentetizada e correta, né? Eu vou fazer uma varredura nessa expressão, da esquerda para a direita, e ao passo em que eu for varrendo, eu vou analisar cada elemento da minha string. Se ele for um parênteses de abertura, eu vou ignorar. Se ele for um operando, certo? Que serão considerados operandos aquelas letras do nosso alfabeto de A a Z, tá? Se ele for um operando, eu vou copiá-la, certo? Para uma expressão na saída, utilizando a notação pós-fixa, certo? E se for um operador, eu vou empilhar. Então, observem. Eu tenho aqui essa expressão, vamos ver como é que funcionaria o nosso algoritmo, certo? Primeiramente, eu tenho que me precaver. Eu tenho algumas operações aqui que devem ser parentetizadas, como eu fiz agora nessa segunda versão da expressão. Perceba que agora ela está totalmente parentetizada e os parênteses estão balanceados. Isto é, o número de parênteses de abertura corresponde ao número de parênteses de fechamento, certo? E aí, observe como é que funcionaria o nosso algoritmo. Ao varrer, perceba que a cada leitura de elemento, esse elemento vai se tornar vermelho aqui na parte superior do vídeo. Então, ao varrer, por exemplo, a minha string, a primeira leitura que eu vou fazer vai ser do parênteses de abertura. E o que é que diz com relação ao parênteses de abertura? Se eu tiver um parênteses de abertura, qual é a ação que eu vou tomar? Eu vou ignorar. A minha pilha vai estar vazia nesse momento e eu não vou ter nada na saída. A próxima leitura vai ser de um outro parênteses de abertura, certo? E aí, como vocês sabem, eu devo ignorar, a minha pilha vai permanecer no mesmo estado e eu não vou ter nada na saída. No entanto, o terceiro elemento a ser lido vai ser o A, certo? Então eu li A. E aí, vocês sabem, segundo as regras do nosso algoritmo, se eu tiver um operando, esse operando deve ser copiado para a saída. Então a saída vai ter a concatenação desses elementos. Então a minha pilha não vou ter nada nela nesse momento. E aí, na saída eu vou ter esse elemento A, tá? Aí agora eu parto para a próxima leitura, que é o plus, né? Que é o símbolo de adição. Então eu tenho agora o símbolo de adição sendo lido, e sendo ele um operador, eu vou empilhar. Então no meu algoritmo, a minha pilha vai servir para empilhar os meus operadores. Então eu empilhei o A, certo? Perceba que agora o status da minha pilha mudou. E aí na saída permanece a mesma, né? O A esperando alguém para ser concatenado, né? Quem será o próximo elemento a ser lido agora? Um outro parênteses de abertura, né? Perceba que aqui em cima o parênteses de abertura ficou vermelhinho. E aí, como vocês já sabem, o parênteses de abertura, a ação que deve sucedê-lo é a ação para ignorar. Não vai acontecer nada. A minha pilha vai permanecer do mesmo jeito e a minha saída também vai ser do mesmo jeito. No entanto, o próximo elemento, depois do terceiro parênteses de abertura que foi lido, o próximo elemento será o B. Então o B é um operando. Sendo operando, eu vou copiá-lo na saída. Eu não vou mexer na pilha, a pilha permanece do mesmo jeito. No entanto, eu copio ele na saída. Então eu vou ficar com AB+. Certo? Perdão, AB. Mais vem depois. Agora eu tenho um outro símbolo a ser lido, né, que é o símbolo de multiplicação. Li o símbolo de multiplicação, e o que é que acontece com ele? Ele vai ser empilhado. Ele é um operador, ele vai ser empilhado. Então ele é empilhado no topo, no caso eu considero o topo como sendo o final da minha pilha, então ele é empilhado dessa maneira como vocês estão vendo aqui, tá? E aí a minha saída permanece do mesmo jeito, beleza? Próximo símbolo a ser lido vai ser o C, ser um operando. Sendo um operando, eu devo fazer o que com ele? Eu devo concatenar a saída. Eu não mexo na pilha, a pilha permanece do mesmo jeito, e a minha pilha a minha saída ela é concatenada. Então eu vou ter A, B, C. Observe que se eu seguir a ordem de precedência aqui, eu vou ter a minha primeira operação como sendo B vezes C. Então BC vezes, esse resultado será adicionado ao A, tá? E aí, olha, o que vai acontecer? O próximo símbolo a ser lido é o parênteses de fechamento. E o parênteses de fechamento aciona o método push, perdão, o método pop, né? Pop que remove. Então, segundo o algoritmo que nós vimos lá, o parênteses de fechamento, quando houver uma ocorrência do parênteses de fechamento, ele evoca o método pop, e o pop ele remove. Então, eu li o parênteses de fechamento, ele desempilha, ele vai desempilhar e vai concatenar na saída. Mas quem é o elemento que vai ser desempilhado aqui? Quem foi o último a ser inserido? O último a ser inserido foi o sinal de multiplicação, portanto ele vai sair e ele vai ser concatenado à saída, tá? Vou ler mais um símbolo. Observe agora, eu vou ler o símbolo que corresponde a mais uma vez um parênteses de fechamento.
E o parênteses de fechamento corresponde ao meu POP, né? Eu vou desempilhar. Então, veja só, tenho mais um parênteses de fechamento, e eu desempilho e concateno. E eu vou desempilhar agora o mais. Desempilhei o mais e concatenei lá. Observe que exatamente corresponde ao trecho da expressão pós-fixa. Porque, primeiramente, eu faço a multiplicação do BC vezes, cujo resultado é adicionado ao A, né? Vamos continuar a leitura, nossa varredura aqui, o nosso scanning, né? Nossa leitura léxica da minha expressão. O próximo símbolo a ser lido vai ser o sinal de subtração. E como é um operador, ele empilha, então ele vai para a pilha, certo? Não acontece nada com a minha saída. No entanto, agora o próximo símbolo é o D. O D é um operando deve ser concatenado a saída. Então eu copio esse operando, a minha pilha não mexo nela, mas eu concateno a saída, né? Bom, o último símbolo a ser lido é o parênteses de fechamento. E o parênteses de fechamento, vocês já sabem, ele corresponde ao método POP. Quando ele lê o parênteses de fechamento, corresponde ao método POP. E aí, ele desempilha esse menos e concatena a saída. Observe como fica a minha expressão, né? Então, primeira operação a ser realizada vai ser o BC vezes, né? Depois eu adiciono ao A, depois eu subtraio a D. Então essa é a lógica da transformação de uma notação infixa para notação pós-fixa utilizando pilhas, certo? E aí está o nosso algoritmo de conversão, tá? Eu tenho aqui, observe, no meu programa principal, eu faço a leitura da minha notação sendo ela infixa, certo? Eu vou imprimir para mostrar como é que ela vai estar. E logo em seguida eu tenho uma funçãozinha aqui, NPR, que corresponde ao nome notação polonesa reversa, certo? E aí, nesse método, veja só, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho aqui uma lista, que eu estou criando uma lista auxiliar, duas listas auxiliares, né? A primeira delas é para gerar todo e qualquer operando que vá das letras A a N. Eu poderia ter colocado Z aqui, mas é só para configurar que os operandos vão das letras A a N. Então eu estou gerando essa minha listinha aqui, certo? E aí o que acontece? Eu crio uma repetição onde eu vou percorrer, né, a minha string, e ao passo que eu vou percorrendo eu vou verificar. Observem, se eu estiver na minha leitura de cada elemento um elemento que faça parte das letras de A a Z, que é justamente esse procedimento que eu fiz aqui anteriormente, então ele é um operando, e sendo operando eu concateno a saída. Se não for, eu verifico se o símbolo de leitura de cada loop aqui, ele corresponderia a algum símbolo de operação aritmética. Se corresponder, se ele estiver dentro desses símbolos aqui, então eu empilho. Quer dizer, se for um operador, eu empilho na minha pilha pi, como vocês estão vendo aqui, certo? E eu estou pedindo para imprimir só para vocês identificarem aqui a sequência, tá? No caso de ser um parênteses de fechamento, eu utilizo o método pop para a minha pilha pi e concateno a saída, como vocês viram anteriormente. Vamos ver aqui como é que vai funcionar essa aplicaçãozinha. Observe aqui a pilha que eu havia mostrado para vocês. Vamos mandar rodar isso aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o console para vocês verem. Vou pedir para rodar. E aí eu digito uma expressão infixa, ela paratetizada. Então eu vou colocar A mais B, fecho aqui e multiplico por D. Está totalmente parentetizada de forma correta. Muito bem. E aí, ó, o resultado, a conversão. Então, obviamente que existem algumas limitações, é um algoritmo bastante simples, que nós ainda vamos manipular na próxima versão que nós formos trabalhar com vocês. Logo mais sairá um próximo vídeo com a nova versão desse algoritmo, ele muito mais aprimorado, não tendo essa restrição de parentetizar de forma correta logo desde o início. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente.